Você tem algum comportamento que você gostaria de mudar? Ou você está vendo o comportamento da sua equipe, na sua empresa, você vê comportamentos que você não entende, você gostaria de mudar, mas não sabe bem o que fazer? Olha só, todo mundo tem algum desejo de mudar de comportamento. E aliás, a gente às vezes tem desejo que o outro mudasse de comportamento para a nossa vida ficar mais fácil. Infelizmente, as duas coisas não funcionam. Só querer mudar não significa que a gente consegue mudar, e querer que o outro mude, então, pior ainda. Então, o que faz? Eu resolvi fazer esse vídeo porque o pessoal acha que dá para resolver rápido e fácil a questão de mudança de comportamento. Primeiro ponto a trazer à tona é como é que a gente sabe se a gente precisa olhar para o tema do nosso comportamento. Às vezes eu já falei até num outro vídeo que o pessoal fala, quer dizer que eu sou uma pessoa mal comportada? Não, o que eu quero dizer com comportamento? Às vezes você toma atitudes querendo conseguir algo bom, só que só recebe o contrário do que você quer. Você quer ser um bom profissional, mas age de um jeito que acaba te prejudicando na empresa. Você quer ser um bom parceiro, uma boa parceira, só que acaba destruindo um relacionamento. Então o comportamento humano tem a ver com a forma como a gente se comporta. Não quer dizer que é bom ou é ruim. Bom, mas e aí? Como é que a gente faz para lidar com o comportamento humano? A primeira coisa que a gente tem que saber é em que área do comportamento humano, ou seja, em que área você está se comportando de um jeito que não está legal. E como é que você sabe isso? Vou saber, não, ali não está legal. Não, a gente sabe pelo que a gente recebe de volta do mundo. Então, se no seu trabalho não está legal, olha bem, tem alguma coisa no comportamento que não está legal. Se a sua empresa, se o seu departamento não está tendo resultados positivos, eu garanto para você que tem algo no comportamento que está afetando essa possibilidade. Porque quando as pessoas estão no seu comportamento positivo, você pode ver, as coisas fluem, acontecem, o pessoal está disposto. E infelizmente, principalmente nas empresas, está difícil disso ser verdade. E para resolver isso, não tem fórmula mágica, mas existem algumas técnicas que ajudam. Então, eu trouxe dois componentes do comportamento humano que não dá para fazer plano de ação. Não é por aí. Porque se plano de ação funcionasse, todo mundo iria para a academia na hora certa, fazia dieta, acordava na hora que queria. Ou seja, se o comportamento humano fosse algo que a gente conseguisse mudar com plano de ação, estava resolvido. Mas não é, e eu vou mostrar por quê. O comportamento humano tem dois componentes. Primeiro, o componente biológico. O que é isso? Tudo que é corpo físico, tudo que é batimento cardíaco, tudo que é condição do cérebro, tudo isso você não sabe, mas gera e tem um impacto importantíssimo na forma que você se comporta. O mais fácil de pensar isso é hormônio. Ou se você está com dor, você não vai se comportar igual. Então, o fator biológico é um dos fatores chaves de como você se comporta. E o outro componente é o fator psicológico, emocional. Eu já coloquei no outro vídeo sobre o corpo emocional. Isso é um corpo. Isso também tem forma, tem regras próprias. Então, se você está inseguro, com medo, ou excitado, empolgado, tudo isso afeta como você vai se comportar. E muitas vezes a gente se comporta, inclusive, tentando não mostrar o que está acontecendo no nosso emocional. E aí, inclusive, piora a situação em relação ao que a gente quer conseguir. E aí, como é que você vai fazer um plano de ação para que o seu batimento cardíaco não se eleve? Um plano de ação para os seus hormônios ficarem todos equilibrados? Como é que você vai fazer um plano de ação para quantas vezes na semana eu vou ficar ansioso? Não dá, isso é algo que necessita técnicas mais profundas que te ajudem realmente a conhecer esses mecanismos dentro de você. Qual que é a boa notícia? Quando você compreende a forma que você se comporta, o que afeta a forma que você se comporta, qual o impacto negativo da forma como você se comporta e por que isso acontece, é possível fazer uma reeducação comportamental. E aí eu vou usar esse termo de reeducação, não é porque você é mal educado, mas é porque a gente não teve informação. E aí, quando você entende tudo isso, olha que maravilha, você passa a agir com consciência do seu comportamento. Nossa, agora eu estou sentindo isso, então eu vou agir desta forma, porque é a forma como eu quero agir. Agora eu não vou agir daquela forma, porque aquela forma me prejudica. Eu agi assim sempre e agora eu sei que isso me traz problema. É esse tipo de estudo que demora um tempo para fazer, é um tipo de treinamento que você tem que ir entrando em contato com a sua forma de agir para realmente conseguir transformar isso para
que você consiga desbloquear uma série de potenciais que estão bloqueados por essa dificuldade, às vezes essa confusão de tudo que está acontecendo dentro de você quando acontece algo que te tira do sério. Então eu queria deixar esse recado de que comportamento humano é algo sério, precisa de conhecimento e base para poder trabalhar, mas está plenamente disponível, é só querer. Se você tiver interesse, entre em contato. Até o próximo vídeo. Um abraço.